Eu queria achar Deus, mas eu não achava. Eu ia aos médicos, ninguém tinha um diagnóstico. Aquela depressão, aquela coisa que enforcava no meu pescoço. Era uma tristeza tão grande, eu vivia chorando pelos cantos, mas ninguém via isso. A minha mãe frequentava muito centro espírita. Inclusive, ela usava roupa branca lá, incorporava e tudo. Ela usou, sabe o quê? O meu vestido de noiva para rodar lá na gira dela lá. Não deu certo esse casamento, me separei com 7 anos de casada, inclusive casei grávida. Esse meu ex-marido, ele me traía demais, ele fazia coisas assim absurdas, me batia até. Então as crianças sofriam muito com essa situação. Aí eu tive que sair, eu peguei as crianças e fui embora. Até que eu juntei com uma outra pessoa, com o meu marido atual. E aí a gente foi batalhando e construindo nossas coisas e fomos prosperando, montando lojas e construindo casas, e aí a gente foi prosperando. Só que havia um vazio muito grande dentro de mim. Eu conquistava as coisas, mas eu era um vazio muito grande. Eu tentava preencher isso com muito trabalho, eu trabalhava demais e aquilo não me preenchia. Eu ganhava dinheiro, mas aquilo não me preenchia. Aparentemente, eu era uma pessoa super alegre, sempre brincando com todo mundo, conversando, mas quando eu estava sozinha, era uma tristeza tão grande, eu vivia chorando pelos cantos, mas ninguém via isso. Época de Natal, eu tinha uma tristeza dentro de mim, que eu não sei de onde vinha tanta tristeza. Eu via aquelas luzes, aquela alegria do povo, mas eu em si era muito triste. Bebia muito para ver se resolvia isso para mim, entendeu? A virada de ano, a gente todo ano passava na praia. A gente tinha casa na praia, então a gente ia para a praia. Ia lá pular 7 ondas. A última vez que nós fomos pular 7 ondas, deu uma onda tão grande que quase matou todo mundo. Foi uma coisa assim, nossa, impressionante. A minha mãe ficou tão depressiva, que em 1 ano ela decaiu, ela morreu. Eu estava com os mesmos sintomas dela, aquela depressão, aquela coisa que enforcava no meu pescoço, eu não sabia o que eu tinha, eu ia aos médicos e ninguém tinha um diagnóstico. Eu fui parar em psiquiatra, psicólogo. Eu era católica, né? Porque todo mundo era católico, então a gente tinha que ser católica. Eu fiz primeira comunhão, eu casei na igreja católica, sabe? Mas eu entrava na igreja e eu queria achar Deus, mas eu não achava. Eu saía da igreja mais vazia do que eu tinha entrado. E aí eu ficava buscando em outras coisas. Eu ia buscar no espiritismo, na umbanda, tudo que você pode imaginar. Na astrologia, a minha última foi astrologia. Que daí eu achava que eu era astróloga. E aí eu queria saber de cristais, e tinha cristais de tudo que era cores, e mandava energizar os cristais, e eu ia em cartomante. Se falasse pra mim assim, aquela mulher lá leu uma carta bem legal, eu ia lá. Crente eu não gostava, me desculpa. Inclusive, quando a filha da minha funcionária foi pra Igreja Universal, eu falava para ela assim, socorro, pelo amor de Deus, vamos tirar essa menina dessa igreja, a gente não pode deixar ela lá. E aí eu comecei a ficar muito doente, muito. E os mesmos sintomas da minha mãe, eu estava com os mesmos sintomas dela. E eu ia ao médico e tudo. E aí o meu sogro, ele estava lá dentro, ele estava com a gente, porque a gente estava sendo muito assaltado na loja, muito. Ele falou, não, eu vou ficar aqui cuidando de vocês. E ficou lá, e aí ele sugeriu, sabe? Ele falou assim, só tem uma solução para você, Meire. É você ir lá nessa igreja da Socorro. Eu falei, essa daí eu não vou, não. É Universal. Aí eu,
Olhei para ele, assim, ele olhou para mim, assim, bem sério, porque ele era uma pessoa que eu gostava muito, sabe? Aí eu falei assim, sabe, Dilma, eu não tenho nada para perder, eu vou lá. Eu cheguei na igreja, quando eu cheguei, aí chamaram o pastor, e eu sentada ali, tal, o meu pastor veio, fez uma oração em mim muito forte. E aí, quando o pastor acabou a oração, assim, eu fiquei livre. Eu falei, meu Deus, eu saí daquela igreja que parecia que eu estava pisando em ovos. Eu fiquei flutuando, eu fiquei encantada. Aí eu olhei assim pro altar, Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, meu Deus, o Senhor, eu achei. Eu procurei ele em tanta coisa. Eu procurei ele em tantas coisas. Uma pedrinha. Acho que eu ia achar Jesus numa pedrinha. E eu achei. Eu tive um encontro com Deus no primeiro dia. Primeiro dia que eu pisei na Igreja Universal, eu tive um encontro com Ele. Tenho certeza. Eu ia de segunda a segunda. Mesmo que não tivesse reunião, eu ficava lá. Porque eu me sentia tão bem. Era uma paz. A paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu nunca tinha tido aquela paz. Não sei nem explicar. Quando eu conheci a Deus, que eu vi que Ele não era nada daquilo que eu estava me apegando. E aí eu fui aprendendo, sabe, foi uma coisa assim, eu comecei a ler a Bíblia, entender a Bíblia, porque eu não entendia. Eu lia a Bíblia e não entendia nada. Aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender o que estava escrito. E aí eu comecei a ver que aquilo tudo não tinha nada a ver com Deus. Deus é espírito e não tem a ver com coisas materiais. Comecei a pensar, porque na astrologia a pessoa faz a mapa astral e é coisa de que horas que a pessoa nasceu, que não sei o quê. E aquilo eu comecei a raciocinar, falei, se a astrologia é desse jeito, a pessoa tem aquela personalidade, e por que que os gêmeos são tão diferentes um do outro? Deveria ser idênticos no pensamento e nas atitudes. Então aquilo me despertou, que eu vi que aquilo não era uma grande mentira. Eu cheguei em casa e comecei a ver tudo que eu tinha. Cada canto que eu batia o meu olho tinha uma coisa. Eram incensos, imagem não era muito chegada imagem, mas eu tinha algumas coisinhas. E aí eu fui botando tudo dentro de saco, sabe? Sacolas e sacos assim, e fui pegando tudo que tinha em casa, que tinha nas lojas, que tinha na minha confecção. Aí logo eu vi que não era mais pular as ondas que me ia dar alegria, né? Logo me batizei nas águas, entendi que batismo nas águas seria eu matar a velha criatura. E eu queria matar logo essa velha criatura, porque essa velha criatura só tinha me feito sofrer. E aí eu tive muita discriminação da família. Mas assim mesmo eu enfrentei, sabe? E fui, e aí eu passava na presença de Deus, foi assim, sempre muito bom. E aí eu comecei a buscar, sabe? E falar com Deus, eu preciso do teu espírito. Porque a gente vê muitas pessoas dentro da igreja que não tem o Espírito Santo e logo vai embora. E eu sabia que eu precisava dele para permanecer. Porque o meu ideal qual que é? A minha salvação. Então eu comecei a busca do Espírito Santo. E busquei até o dia que ele veio e me selou. Foi assim uma alegria tão grande que não tem nem explicação. As coisas foram assim se encaixando. Os filhos foram se convertendo. E aí eu fui mudando, aos poucos eu fui mudando. E com meu marido, fui mudando com ele, que não é fácil, né? Hoje eu sei pedir desculpa, sabe? É difícil, eu era muito orgulhosa, hein? Era uma pessoa muito orgulhosa. Hoje eu sei pedir desculpa para a pessoa, me perdoa.
feliz com meus filhos, meus netos. Olha, a Igreja Universal para mim é a minha mãe, é minha mãe. É aonde eu venho, é minha casa, sabe? É minha casa. Eu me sinto em casa, eu me sinto nos braços da minha mãe, sabe? E meu pai, que é o meu Jesus Cristo, olha, eu não tenho mais o que falar, porque é a minha alegria. Quer me ver feliz? É quando eu estou na igreja. Até hoje, 25 anos se passaram e eu estou na igreja, virando o ano com Jesus. E vamos até o fim.